Olá, boa noite. Estamos aqui novamente ao vivo com vocês. Com muita alegria no dia de hoje, vamos falar de um tema maravilhoso que nós gostamos muito. E a gente vai aguardar aqui um pouquinho o Moraes entrar, né, como de costume. E vamos falar aqui um pouquinho de nós e dessa conexão, né? Novamente, vamos falar de uma conexão. E o que é a conexão para nós, né? Então já vamos aí entrar nesse tema. Boa noite a todos que estão entrando. Fico muito grata a todos que vêm aqui, que assistem nossas lives, que compartilham, que estão ajudando a gente. Então a gente agradece demais de coração a todo esse auxílio. É sempre muito bom, né? Contar com pessoas queridas ao nosso redor. E isso se chama rede de apoio, que também vai ser um tema de uma live próxima que a gente vai fazer, hein? Tudo bem, Onilta? Boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver se o Moraes entra aqui. Vou mandar o convite. Deixa eu ver. Tá entrando. Tá se ajeitando ali, faz parte, né? E realmente a Carol falou que a gente está muito feliz, né? Hoje a gente tem. Olá, boa noite a todos. Oi, Moraes! Seja bem-vindo aí. Temos notícias boas hoje e estamos animados. Vocês vão gostar. E hoje o nosso conteúdo assim tá sensacional. Hoje a gente vai falar aí, como vocês podem ver aí no título, sobre a conexão com a vida. Imagina isso, né? A vida é algo bem amplo, né? Algo que nos conecta com o viver, né? Não é o sobreviver, né? Ficar sofrendo, ficar lutando, né? Muita gente acredita que para viver precisa lutar, precisa ter muito esforço, né? Mas a gente foi aprendendo através de tantas técnicas e principalmente da física quântica que a vida ela não precisa ser tão sofrida, né? Não precisa disso. É para isso que os nossos antepassados lutaram, para que hoje a gente tivesse uma vida mais plena, né? Então você pode ver em estatísticas que hoje nós temos uma vida melhor do que o rei lá, o príncipe lá da Idade Média. Né? Vivemos em casas melhores, falando a nível de humanidade, tá? E temos, isso é provado, né? Tem estatísticas sobre isso. Mas mesmo assim vivemos miseravelmente tristes, deprimidos, ansiosos. Então, assim, para as leis sistêmicas, né, observando os sistemas, né, a gente observa que estamos carregando coisas que são muitas vezes do passado, dos antepassados, né? Então, quanta coisa a gente pode falar sobre a vida, né? Então, o Moraes vai contar para a gente uma história aí, para a gente começar a conectar aí com essa vida, hein? Não percam, fiquem aqui com a gente, mandem um aviãozinho aí, porque as histórias estão assim maravilhosas, gente. Participem. Então, boa noite novamente a todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando, aqueles que entram e saem, sem problema, nós estamos aqui, nós continuamos fazendo o nosso trabalho, fazendo algo que nós achamos importante hoje, né? A escola pertencer tem algo hoje para poder dar uma conexão maior para nós, mas neste momento eu venho contar uma história. E a história é importante porque se nós lembrarmos a mitologia, as pessoas antigas, como a Rafaela falou, as crianças já começavam a entender as coisas, né, a partir dessas histórias, né? E muitas pessoas, né, conseguiram grandes status na vida, grandes sucessos, grandes coisas,
em função de ter escutado essas histórias, né? E muitas pessoas que a gente conhece e muitas pessoas anônimas. Mas hoje eu vim falar uma história e, na verdade, isso começou para mim, né, há um bom tempo atrás, há uns 5 anos atrás, que eu comecei a atender muito mais gente no consultório e percebia a necessidade das pessoas de dar continuidade em casa, né, dar continuidade naquilo que nós falávamos dentro das quatro paredes. E nesses 5 anos, 365 dias do ano, eu mando todo santo dia uma pequena mensagem, uma pequena fotografia, uma pequena algo que é para que não é para me responder, ou se quer responder, ótimo, não tem problema nenhum, mas é para interagir, para poder a pessoa levar para a vida. Isso que é importante de cada história. E hoje eu vou contar a história, inclusive eu mandei hoje para muitas pessoas, e aquelas que quiserem, que não tem ainda, é só falar com a gente que a gente começa a mandar, né? Que é a lição do cavalo. Essa história é interessante, né? A lição do cavalo, ela conta que um fazendeiro, ele tinha um cavalo alazão, um cavalo muito bonito, um cavalo que ele gostava muito, né? E esse cavalo, ele caiu no buraco. Os peões dele foram lá avisá-lo, né? Que esse cavalo estava lá no buraco. E que já tinham feito de tudo para tirar esse cavalo do buraco. E ele foi lá ver, né? Foi lá ver e tal, aquele negócio todo. Chegou lá e falou, realmente não tem como, está muito fundo, etc e tal. E mesmo que esse cavalo vale muito para mim, mas eu tenho outros compromissos, eu vou resolver, você já enterra esse cavalo. Tá? Já que ele está no buraco mesmo, joga a terra em cima dele. Então tá, o dono foi embora e os peões eles foram jogando terra em cima do cavalo. E jogavam terra e ele se mexia, se mexia, se mexia, a terra baixava, caía no chão e ia levantando. E eles jogavam terra, ele se mexia, eles perceberam isso, jogaram mais terra e percebiam, daí um pouquinho ele estava já com o pescoço fora do buraco. Jogaram um pouco mais de terra, já conseguiram tirar o cavalo, né? Então essa história, né, essa mensagem, né, a moral dessa história é o seguinte: é que nós, né, ao longo da vida, nós temos muitas pessoas, né, ao nosso redor, nós mesmos, muitas vezes, nós nos desvalorizamos, as pessoas nos desvalorizam, nós temos problemas profissionais, nós acabamos que queremos parar, né, com a vida porque, poxa, as coisas não estão fluindo para nós. Mas a partir do momento que nós começamos a ter consciência e ter esse movimento, esse agir de subir, de fazer, essa inteligência, não só inteligência, a sabedoria pela qual eu posso sair daquelas situações que eu estou. Então, é essa história que eu trouxe para vocês hoje. E tem muito mais, né? A gente pode contar muito mais, mas a gente tem algumas coisas para falar hoje. Se me permitir, né, uma das coisas que eu gostaria de falar é bem interessante, né? Que esse processo que nós estamos aqui na quarta live, né? Nós vemos a conexão, o autocuidado, a autorresponsabilidade, a conexão com a natureza, né? A conexão com a vida. E é justamente para a gente mostrar que com isso tudo nós conseguimos resolver algumas coisas na nossa vida, né? Nas áreas da nossa vida. E eu vou contar aqui assim, eu tenho uma área pessoal, a minha área pessoal, como é que eu lido com a minha aparência, comigo mesmo? Como é que eu lido com as minhas riquezas? Né? Como é que eu lido com a minha comunicação? Como é que eu lido com a minha família, o eu em relação à família? Como é que eu lido com os prazeres ou com as atividades que me traz prazer? Como é que eu lido com o serviço? Qual o serviço que eu estou colocando para a comunidade? Como é que eu lido com eu e o outro? Como eu lido com os recursos que eu posso compartilhar? Como eu lido com a minha filosofia, a minha expansão de consciência? Como eu lido com eu e o público? Eu, o público, eu e as outras pessoas. Como é que eu lido com os amigos e grupos de amigos que estão ao meu redor?
E por último, eu gostaria de como é que eu lido com a minha espiritualidade, né? Então são 12 áreas que a gente vai ao longo do tempo aí falando, discutindo sobre isso. Paz e luz. Só para perceber um pouquinho a complexidade do ser humano e que é essa complexidade que nos faz diferente e que também pode nos trazer uma evolução contínua, né? Se a gente se permitir se colocar nesse processo. E é isso que a gente quer trazer aqui na Escola Pertencer, é justamente você se colocar nesse processo de estar o tempo inteiro nessa evolução, nessa busca e encontrando mesmo soluções para a sua vida, para as questões da vida, para os desafios, né? Isso aí, agora eu vou contar uma história também. Aí meu pai falou, né, das pessoas, a conexão que as histórias trazem, né, pra gente. E aí até eu lembrei que Jesus contava, né, parábolas, né? Então ele falava através dessas histórias também. Porque que acontece? Aí a gente já na modernidade explica isso, né? Que é através do inconsciente. Porque às vezes o consciente ele percebe minimamente. O inconsciente não, ele é todo um conteúdo interno. E as suas escolhas são mais baseadas no que tem no inconsciente do que no consciente. Porque se fosse do contrário, a gente decidiria alguma coisa e assim faria, né? Só que a gente tem dificuldade de mudar hábitos e por aí vai, né? Então tem todo esse conteúdo sobre as histórias mesmo, né? Então, assim, o Bert Hellinger, que é o criador, assim, quem estruturou, ligada, as constelações familiares, ele falava muito através dessas histórias. E ele nunca falava assim, olha, a história é assim assado porque eu vou explicar tintim por tintim. Não. Ele pedia para as pessoas se conectarem com seu coração. Então eu vou ler essa história aqui e aí vocês vão sentir. Vocês vão imaginar as cenas que vão passando e vão sentir o que vem para você quando você escuta essa história, tá bom? E aí depois, se vocês quiserem comentar aqui o que vocês sentiram, o que trouxe para você essa história. Então essa história, ela diz o seguinte, que antigamente, quando os deuses ainda pareciam bem próximos dos homens, vivia numa pequena cidade dois cantores e os dois se chamavam Orfeu. Um deles era o grande. Tinha inventado a cítara, que é um tipo primitivo de guitarra. Quando ele tocava esse instrumento, toda a natureza ficava enfeitiçada em torno dele. Animais ferozes se deitavam mansamente aos seus pés, árvores altas se inclinavam para ele. Nada podia resistir a seus cantos. Pelo fato de ser tão grande, ele conquistou a mais bela mulher. E aí começou a descida. Enquanto ele ainda festejava o casamento, morreu a bela Eurídice, e a taça cheia que ele erguia nas mãos se partiu. Contudo, para o grande Orfeu, a morte ainda não foi o fim. Com a ajuda de sua arte requintada, encontrou a entrada para o mundo subterrâneo. Desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão dos infernos, chegou vivo diante do trono do Deus da morte e o comoveu com seu canto. A morte liberou Eurídice, porém sob uma condição. E Orfeu estava tão feliz que não percebeu o que se escondia por trás desse favor. Orfeu pôs-se a caminho de volta, ouvindo atrás de si os passos da mulher amada. Passaram ilesos pelo cão de guarda do inferno, atravessaram o rio do esquecimento, começaram o caminho para a luz que já viam de longe.
Então Orfeu ouviu um grito. Eurídice tinha tropeçado. Horrorizado, ele se voltou. Viu ainda a sombra dela caindo na noite e ficou sozinho. Esmagado pela dor, ele cantou sua canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi. Toda minha felicidade se foi. Ele próprio voltou à luz. Entretanto, no reino dos mortos, passara a estranhar a vida. Quando mulheres ébrias quiseram levá-lo à festa do novo vinho, ele se recusou, e elas o despedaçaram vivo. Tão grande foi a sua desgraça, tão inútil foi a sua arte. Entretanto, todo mundo o conhece. O outro Orfeu era o pequeno. Era apenas um cantor de rua. Aparecia em pequenas festas, tocava para gente humilde, alegrava um pouco e curtia isso. Como não conseguia viver de sua arte, aprendeu um ofício comum. Casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecou eventualmente, foi feliz de modo comum, morreu velho e satisfeito da vida. Entretanto, ninguém o conhece, exceto eu. E aí, gente? Maravilha. O que vocês sentiram nessa história? Do Orfeu grande e do Orfeu pequeno. O que vocês acham que traz para você pensar numa pessoa grande, com grandes coisas, e numa pessoa comum? Aonde você acha que você está agora? Você quer coisas grandiosas, viver na intensidade, até para a vida e para a morte, né? Ou você vive aquilo que você tem que viver no dia a dia? O que isso traz para você? Então, são reflexões para a gente fazer. Né? Se alguém quiser colocar aqui o que achou, né? Fique à vontade aí para interagir com a gente, tá? E a gente fala um pouco disso, hoje de tarde a gente estava conversando, né, Carol? Sobre essa história e às vezes a gente quer ser o super-herói, né? As super-heroínas, né? As mulheres maravilhas por aí, né? Todo mundo tá na moda agora falar, né? Ah, eu sou Mulher Maravilha porque eu aguento altas coisas e tal. Então a gente pensa, eu tenho mesmo que aguentar tantas coisas, né? Eu preciso que minha vida seja assim, né? Aguentando, lutando, como eu falei no início, né? Ou eu posso viver uma vida mais leve, né? Eu posso ter mais amor, mais paciência, mais leveza, alegria, né? Fazer meu ofício, fazer, né? Trabalhar, estudar, né? Estar com as pessoas, né? Ter filhos e etc, né? Então é bem ver o valor, né? Ver o valor nas coisas simples, né? Então, qual é o valor que eu estou dando para aquilo que eu faço, né? Então, o Moraes aí iniciou falando sobre algumas, né, dimensões do ser humano, sobre algumas partes. E aí a gente olha para esse lugar e pensa, o meu serviço, né? O meu servir à comunidade. Às vezes é algo simples, mas eu dou valor àquilo que eu faço. A minha espiritualidade, às vezes eu nem participo de nenhuma religião, mas eu, né, comungo com a minha espiritualidade interna. E isso, como que eu faço isso? Eu dou valor a isso? Como que é isso para mim? Eu dou valor a meu físico, né? Eu estou me trabalhando para que eu lute, para que eu fique melhor, ou porque eu me sinta bem de verdade. Então, qual é o valor que eu estou dando para aquilo que eu estou construindo para mim? Qual é o valor que eu dou à minha vida?
Que aí é na amplitude disso tudo, né? É o que embarca em todas essas questões. E aí agora a gente quer fazer um exercício, né, com vocês, como a gente fez na live de autorresponsabilidade, né? E assim, da outra vez a gente fez com o Moraes aqui, né? Mas a Carol deu uma sugestão. Vamos ver se vocês vão topar, né? Como é que tá a coragem de vocês? Vocês participariam? Alguém queria participar da live com a gente? Só para fazer exercício, não precisa falar nada, né? Só para você fazer uma demonstração aqui Só com a vai gente. aparecer aqui na tela junto com a gente. Mas não precisa, né, ter algo muito Então, se vocês quiserem também, né? Senão a gente faz de Senão, outro jeito, tá tudo tá certo. comigo. Vou fazer com a Carol, então, já que eu vi que ninguém se manifestou aqui. Alguém se manifesta? Vamos Deixa chamar. eu ver quem saiu, Ana Cristina, Vanderleia, Emerson, Alguém quer Tá. se apresentar? Jô. Se alguém quiser, Ah, o só. Nilton. Ah, o Nilton ali. Aê, Nilton. Eu vou mandar para você um Link. convite. Pronto, Anitta, a gente mandou o convite. Te mandei Clica o aí. convite, é só você clicar que aí você aparece, tá? Tá aqui junto com a gente. Aí. Só virar. Peraí, deixa eu só girar a câmera. Tá. Pronto. Aê, Nilton. Boa noite. Que bom te ver. Então, o exercício que a gente vai fazer é o seguinte: as pessoas vão olhar para você, né? Então, todo mundo vai olhar agora para a Onilta aí na tela. E a Onilta vai representar alguma coisa que eu já pensei aqui antes, tá? Já conectei ela aqui com esse papel. Então, a Onilta vai respirar fundo. E vai entrar nesse papel. A gente aqui vai olhar para ela e vai sentir o que vem para você quando você olha para a Onilta nesse papel que ela está representando. Sintam aí e escrevam aí para mim o que vocês estão vendo nesse papel que a Onilta está representando para vocês. Vou ficar um pouquinho aqui em silêncio para a gente poder conectar também. E aí, gente, o que vocês sentem ao olhar para isso aí que a Onilta representa? Moraes sentiu força. Quem mais, gente? Olha para ela, respira fundo. Só conecta. Veja se você sente amor, né? Se você sente conexão ou se sente algum incômodo, tá tudo certo. Observem aí e falem pra gente o que vocês sentem com o que ela representa ali. Carol quer falar? Senti uma alegria imensa. Muita alegria. Muita alegria. Eu senti um pouco o coração apertado. Eu senti um pouco o coração apertado. Alguém mais quer falar, gente? O que vocês viram e o que vocês sentiram? Sentiu paz. Muito bom. Muito bom. Ô, Nilton, o que você sente
papel que você está representando. Pode abrir os olhos. Sim. Paz. Vanderleia sentiu coragem. Legal. Ótimo, ótimo. Muito bom. Boa noite, Vanderleia. Coração acelerado, mas estava bem. Boa noite, Paulo. Eu senti também isso, né? Um pouco desse coração apertado, né? Eu senti uma alegria, mas o coraçãozinho apertado. Então, agora eu vou falar o que a Nilta representa. Veja aí o que você sente quando você descobre o que você estava representando, Nilta. Você está representando a vida. Ó. A vida. Deve ser por isso que eu tive coragem, né, de aparecer. É verdade! Que maravilha! A vida! E a vida é isso, né? Você vê, a gente sente paz, a gente sente alegria, mas a vida também tem desafios, né? Tem desafios, e aí a gente também se intimida frente à vida, né? Sim. Às vezes a vida nos cobra ou fala, você tá vivendo plenamente, Rafaela? Né? A vida tá me dizendo isso, porque eu senti, né? Um frio na barriga, né? Então a vida tá falando, Rafaela, tem mais vida para Boa viver, noite, pai. né? Tem mais vida para viver, tem mais coisa para fazer. Quem sentiu coragem, né? Também, então a vida tá aí. Tá baixo. Tá baixo. A vida tá mostrando um pouquinho que é preciso coragem, né? Para viver bem. Então, movimento também, coragem é movimento. Então, tudo isso, percebam como que eu me sinto frente à vida. Se eu colocar a vida na sua frente agora, como eu me sinto frente à vida? E aí eu falei, né? Aquilo que eu preciso, o que eu preciso melhorar, o que tá bom, porque também tem coisa boa. Então, se não tá achando nada de bom, também tá precisando melhorar a visão, né? A percepção da vida, porque a vida também tem coisa boa. Então, é esse movimento que ele precisa de reflexão e observar as percepções que eu tenho. Então, eu preciso aí entrar no movimento. Ô, Nilton, a gente agradece do fundo do coração sua participação, viu, minha flor? Tá certo. que bom te ver. Grande abraço. Obrigada, tchau, tchau. De nada. Como é que saímos agora? Você só clicar em sair ali no cantinho da tela. Acredito eu. Não tem. Aqui pra mim. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Tem nas pessoinhas lá, Carol. Aí dá pra remover, vai. Acho que ela vai Conseguiu. participar. Acho que a Anilta vai ficar aqui com a gente, hein? O meu saiu aqui. Ah, tá. Conseguiu. Beleza. Obrigada, Nilton. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo, Nilton. Muito obrigado. E quem tá aqui pode ser chamado para participar também, gente. Tá bom? Que é bom que a gente vai movimentando também. E as nossas lives, elas É o são nosso assim também. propósito, né? É o nosso propósito, nossa missão, é essa conexão com a vida, né? É essa conexão com a vida. Quando eu falei força, né? Porque é a força da vida, né? A força que movimenta, a força que está, né? A força que leva. Aqueles que estão em casa, que olharam, deve ter sentido, observar em si essa conexão, né?
Exatamente. Isso. E aí, a gente tem as nossas lives, elas são para a gente interagir, tá? Então, assim, não deixa o celular no canto lá e vai embora, não. Fica ouvindo, fica com a gente. Que a gente gosta desse movimento da prática. Por quê? Porque a prática também faz com que a gente perceba aquilo que eu estou aprendendo, né? Para eu aprender, eu preciso movimentar um pouco das minhas emoções, eu preciso movimentar até meu corpo muitas vezes. E isso faz com que eu aprenda muito mais rápido e muito melhor. Então é por isso que a gente traz essa questão da prática junto com muitas vezes a teoria, muitas vezes a história, né? Então tudo isso faz parte do aprender e ensinar que a escola pertencer propõe para todos nós, né? Então, hoje a escola pertencer está propondo mais algumas coisas, né? E essa que é a grande novidade que a gente quer colocar aqui para vocês, através da nossa própria história. Então, hoje a gente vai falar também um pouquinho dessa nossa história, por quê? Porque a minha história, Carolina, né, faz todo sentido para a construção da escola pertencer. Então, eu, Carolina, já passei por alguns traumas na vida, já passei por algumas situações onde eu precisei aprender muitas coisas, né, para sair desses locais, para sair desse movimento, né? Movimentos traumáticos principalmente. Então, eu aprendi desde pequena a buscar através dos livros, porque eu tenho aqui, né, meu pai e a minha mãe, que são grandes leitores. Meu pai estudava bastante filosofia e isso me chamava atenção também. Então eu fui buscar na filosofia algumas respostas, né? E logo depois busquei na espiritualidade e também, né, na psicologia, fiz o curso de psicologia buscando também uma profissão, né, me profissionalizar, mas claro que ali eu encontrei também muitas respostas pelo aquilo que eu sentia, né? Então eu sentia um movimento, eu sentia um vazio, eu sentia uma pressão da vida me mostrando, oh, busca alguma coisa, busca algumas respostas que você ainda precisa, né? E eu sempre tive a ideia da escola, né? Uma escola para a vida. E a minha ideia de escola para a vida era essa ideia mesmo. Nossa, a gente pode aprender a lidar com a vida, a lidar com os desafios da vida de uma forma mais tranquila, mais leve. Ou a gente vai sempre aprender através de porrada, através de tentativa e erro, né? Então eu fiz assim, fiz cursos, né, estudei e fui atrás da minha própria terapia para entender tudo isso. E através disso, eu, junto com a minha família, que também sempre esteve nesse mesmo movimento, a gente conseguiu adicionar ao na nossa vida muito conhecimento, muita sabedoria, inclusive, porque a gente vivencia o que a gente aprende na prática, né? Então a gente colocou na prática muita coisa. E a partir disso, a gente conseguiu estruturar uma rota. Olha só, presta atenção aqui agora, gente. Através de muita dor e sofrimento também, muita pesquisa, muito movimento interno e intenso, nós conseguimos estruturar uma rota que simplifica isso. Simplifica a conexão para a vida. E simplifica isso de uma forma que você pode acessar muitas coisas, né? Como o Moraes aqui colocou, a questão de todas as áreas da minha vida, eu consigo simplificar as coisas, dar valor às coisas simples que a minha vida produz. E essa rota é muito importante para a gente conseguir de uma forma mais rápida acessar isso, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um. Ele já fez tantas coisas, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito,
que é o Viktor Frankl. Algumas pessoas já ouviram falar, que ele escreveu um livro, O Sentido para a Vida. Nesse livro ele escreveu quando ele estava no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, então ele estava lá em Auschwitz. E através de toda a experiência que ele tinha anterior, que ele era psiquiatra e neuro, e através de toda essa experiência, e lá naquilo que ele estava vivenciando, ele conseguiu entender um pouco melhor qual é o sentido da vida. Então eu gosto muito desse autor, já passei aqui nos stories algumas coisas sobre ele. Quem quiser pode também voltar lá para ver. E a gente vai estar aqui falando sobre ele mais vezes também. Então ele construiu uma teoria que se chama logoterapia, que é uma forma de terapia que olha, né, o objetivo dela é olhar para o sentido da vida. O que ele nos diz hoje? Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A capacidade de transformar uma tragédia pessoal em um triunfo, uma dificuldade numa conquista, é uma habilidade natural do ser humano. E algumas vezes nós nos desviamos dessa capacidade natural. E é aí que a gente começa a oscilar entre erros, entre dores, entre sofrimentos, né? E a dor, ela não acaba. Os desafios não acabam, né? Os problemas, as crises que a gente tem não acabam. Isso faz parte da vida também, né? O que muda? Muda a nossa percepção, né? O sentido que a gente tem, que constrói o que determina, né? Constrói aquilo que determina se eu vivo em sofrimento ou se eu vivo em paz. Então, há esse movimento que eu preciso fazer. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso observar qual que é a minha percepção perante a vida. Eu preciso dar valor à minha vida. Não existe uma relação que me dê isso. Nem mesmo de pai com filho, nem de nada. Eu preciso construir isso. E é a partir disso, é a partir dessa construção que a gente construiu também, né, o Conexão Vida Plena. O Conexão Vida Plena é um curso todo estruturado para que você tenha acesso a estes 3 profissionais de uma forma mais profunda e direta. Esses 3 profissionais vão estar com você durante 3 meses intensos, fazendo uma vez por semana uma aula ao vivo de 2 horas de duração. E mais do que isso, você ainda vai ter um apoio numa comunidade só para te dar suporte, para fazer trocas, para a gente conversar sobre dicas, sobre livros, sobre muita coisa. Vídeo, então material a gente vai disponibilizar, né? Muito material. Além da apostila específica, né, dessa nossa rota, a gente ainda disponibiliza outros materiais para vocês. E tudo isso com uma garantia, né, de 15 dias. Então, efetuou ali o pagamento, você tem 15 dias. Não gostei, devolvemos seu dinheiro, tá? Então, não é para mim, né? Não é para mim, devolvemos seu dinheiro. Então, tá ali, né? E esse curso é de acesso imediato, tá? Entrou hoje, você começa hoje. Ah, então vai estar lá. A gente criou esse método exclusivo para estudantes de todos os níveis. Então, se você é um estudante de autoconhecimento, nível avançado, você já fez terapia, você já leu muita coisa, você lê autoajuda, você se movimenta, você já tem hábitos saudáveis, esse curso é para você. Porque a gente vai te dar um método para você fazer isso mais rápido
e para você abarcar mais ainda o conhecimento que você já tem. Se você é um estudante de autoconhecimento, mas eu só fiz terapia, ou eu só leio mesmo aquilo que eu gosto, que me identifico, também é para você, porque aí a gente vai te dar um gás extra e vai fazer você chegar muito mais rápido nessa vida plena. Se você não sabe nada de autoconhecimento, se você nunca fez terapia, se você não nem conhece, entra no curso Conexão Vida Plena, porque esse curso também é para você. Porque ele foi estruturado um método para todos os níveis de estudante de autoconhecimento. O que a gente quer de vocês? Comprometimento e disponibilidade. Através do seu comprometimento, da sua disponibilidade, a gente consegue te oferecer esse método e fazer essa caminhada junto com você. Né? Então, a todo momento, você vai estar junto, não vai estar separado, não vai estar sozinho, não vai ficar só lendo conteúdo também, tá? Então, como nas lives a gente faz aqui, esses momentos de prática é a mesma coisa, a gente vai estar o tempo inteiro com a teoria e a prática juntos, né? Não é uma coisa só. Além de você ter todo esse suporte, todo esse apoio durante a semana mesmo, fora das aulas ao vivo, né? E a aula ao vivo também fica gravada para quem não conseguir participar daquele dia específico, né? Então, uma vez por semana a gente vai ter o dia aula ao vivo, chama todo mundo, vem, que a gente vai fazer essa maratona com vocês de forma estruturada dentro de uma rota, né? Que é isso que é importante. Mas para quem que é esse curso, né? Afinal, além desse estudante, o que mais que a gente pode falar dessa pessoa, Rafa? A gente colocou aqui algumas coisas, assim, né? A gente falou para quem tem fé e esperança, né? Porque a gente está aqui conectado com a vida, né? Como é que você vai viver sem esperança, né? A gente sabe que as coisas estão difíceis, né? Então, para quem tem fé, tem esperança no futuro, de uma vida melhor, para quem sabe que pode mudar com consciência e que quem quer uma mudança de comportamento. No começo da live eu falei como é difícil mudar hábitos, né? Antigos, a gente quer ter o corpo saudável, a gente quer ter a vida mais saudável, a gente quer acordar cedo, a gente quer estudar, a gente quer. Tem até aqueles memes, né, que eles fazem, né, que as pessoas. Vou fazer tudo. Amanhã é segunda-feira, eu vou fazer isso e aquilo, vou fazer acontecer, né? Aí a gente fala, não é tão fácil. Então, qual é o caminho para isso, né? E a gente vai te conduzir pela mão aí. Para quem se disponibiliza para reflexão e práticas saudáveis, para quem busca construir hábitos saudáveis, como eu falei, para quem está cansado, incomodado com a sua vida atual. Então, todo mundo quer mudar alguma coisa, quer melhorar alguma coisa na vida, né? Às vezes a vida tá difícil, como eu falei, né? Tem os desafios, né? A vida me desafia todos os dias, né? Então faz parte isso, né? Então quem quer essa mudança vem com a gente. Quem não aguenta mais vivenciar sofrimentos sem sentido, então aquelas coisas que se repetem, né? Às vezes você muda de emprego, aí um chefe está pegando no seu pé, você muda de emprego, tem outras pessoas lá para pegar no seu pé. Então, que força é essa que tá te perturbando aí, né? Muitas vezes são coisas internas e a gente não sabe de onde vem. Lembra que eu falei aqui que muitas coisas vêm dos ancestrais também, estão no nosso sistema, né? E aí você olhando para isso, honrando, dando um lugar para isso no seu coração, você consegue ver de outra forma, como a Carol falou, o cara estava num campo de concentração, né? Um lugar assim que você imagina uma coisa ruim que possa acontecer, imagina, triplica, né? E mesmo assim ele conseguiu ver algo além. É mais ou menos por aí que a gente quer
mostrar para vocês, né, com esse curso. E pode falar os outros todos, Carol? Aí a gente tem também, para quem quer viver ainda melhor, com leveza e alegria, faz toda a diferença. Para quem quer desenvolver habilidades sociais e emocionais. Para quem busca melhorar a conexão com o divino. Muitas vezes a gente esquece, né, que é do sagrado, não é nem assim falar assim, eu tenho que ir em uma igreja, eu tenho que ir em algum lugar. Mas o sagrado, a sua conexão com aquilo que é profundo para você, né? Às vezes a gente esquece do anjo da guarda, né? Que está aqui presente com você. E a gente vai vivendo as coisas, vai sendo tão difícil e a gente perde essa conexão, né? Então precisa ser resgatada, precisa ser olhada. E para quem se responsabiliza pela própria caminhada e crescimento, é muito importante, porque a maioria das pessoas hoje, a gente observa que elas culpam, né? Tá acontecendo isso, é culpa sua, é culpa do governo, é culpa da não sei o quê. Não estou falando que cada coisa não tem sua responsabilidade, né? Porque a gente tem o nosso lugar, o nosso papel. A gente já falou sobre lugar e papel aqui, né? Que no meu lugar eu tenho leveza, eu posso fazer aquilo que eu vim fazer. Mas eu preciso observar como que eu ajo, como que eu faço as coisas e que atrai e que conecta com a outra pessoa, ela vê de um jeito diferente. Então, às vezes, eu posso pensar, poxa, meu marido falou uma coisa para mim que eu não gostei. Mas quando eu fui refletir sobre a situação, eu percebi que eu não confiava na situação. E aí ele foi e me devolveu com aquela resposta. Então eu pensei, então agora ele está eximido de tudo, né? Tudo que é com todo mundo, eu sou culpada de tudo. Então, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre responsabilizar-se por aquilo que me compete, por aquilo que é meu. E isso também te liberta para que você deixe com a pessoa o que é dela. E isso é libertador. Então a gente vai ensinar vocês a fazer isso de uma forma estruturada, como a Carol falou. E também é para quem é mente aberta e quer encontrar uma comunidade para trocar experiências e conhecimento, né? Então, esses são os passos, assim, são os pré-requisitos aí para o nosso aluno aí. E meu pai vai falar um pouquinho para quem não é agora. Não, só para comentar um pouco mais da comunidade, né? Às vezes a gente está nesse movimento de autoconhecimento, mas não tem uma comunidade para fazer essa troca, né? Então, essa comunidade já é algo muito importante para juntar, né? Para unir pessoas, para formar opiniões, para a gente construir isso juntos, né? Então, isso é muito importante. Vai ser uma força, hein, gente? Vai, Moisés. Ué, como é que eu vou? Acho que não sobrou ninguém que não queira, velho. Não tem jeito. Como assim? Quem não quer uma vida plena? Quem não quer... Eu falei no início, eu falei 12 áreas da nossa vida. Ixi, ainda tem mais coisas para a gente discutir. A Carolina falou assim, rota. Né? A Escola de Desenvolvimento Humano, ela criou uma rota, um caminho de conexão com a vida. Né? É uma metodologia inovadora em que nós vamos trazer, né? Pegar você na mão mesmo, né? Fazer com que nós compreendamos, né? Conscientemente, nós passamos exercícios, nós lemos, tem uma biblioteca imensa, mas nós separamos algumas coisas muito importantes, mas eu acho que não tem ninguém. Mas, bom, a gente acaba achando, né? Acaba achando quem não queira, né? Ou pode não ser mim, por exemplo, pode
pode não gostar de qualquer um, não sei, né? Mas vamos lá. Para quem não é isso aqui, ou este programa maravilhoso que é a Conexão Vida Plena. Para quem não é a vida plena. Para quem não tem fé e não acredita em nada. Como que eu, Moraes, né, vou falar para você, para que aquela pessoa que não acredita, não tem fé, ter compromisso com alguma coisa, além do ela mesma. Não tem jeito. Né? Para quem tem dogmas muito arraigados, né? A gente sabe, né, que quando nós temos conceitos e preconceitos muito arraigados, linhas de visão, dificilmente nós conseguimos sair dessas amarras. É difícil, muito difícil. E aí precisa primeiro trabalhar lá para depois vir para cá, para esse caminho. Para quem não está disposto a mudar hábitos e comportamentos. É fundamental, nós vamos ter que mudar nosso jeito de olhar para as nossas atitudes, o jeito de olhar para o que eu falo, o que eu penso, como eu olho. Né? Nós vamos falar muito do observar, já estou dando spoiler aqui, do observar, né? do como eu devo parar de julgar. Isso é fundamental na nossa caminhada aqui. É fundamental. Para quem está com crise psíquica e grave. Óbvio, né? Quem está com essas crises, evidentemente, não tem condição, né, de estar conosco, porque precisa ser tratado primeiro em outro ambiente, né, para poder vir para nós. Né? Para quem não tem disponibilidade de tempo para si. E aí, como disse Albert Einstein, tempo é relativo. Para ele, pode não ter tempo. Para nós achamos que ele tem tempo. Mas, paciência, né? Não paciência. Para quem quer ser convencido de algo. Aqui é um ponto bacana. Gente, nós não queremos convencer ninguém. Nós queremos trazer você para ver. Por isso nós fazemos as práticas aqui ao vivo, inclusive. Né? Para que você enxergue que existe esse caminho. E falar em caminho, tem alguém que falou, eu não lembro agora, não estou lembrado agora, que disse o seguinte: no caminho acontecem muitas boas coisas para quem está no caminho. Né? Tem aquele que, para quem está presa ou preso em justificativos e só responsabiliza os outros pelo que não consegue alcançar. Acabamos de falar, né? Não julgar. Ela falou também, a gente começa a ver os nossos pesos, nossas dificuldades. É o governo, é o fulano, é o Beltrano, é isso, é aquilo, mas nunca eu. Então, nós relacionamos quem não precisa. Carol? É isso aí, gente. E agora a gente tá no momento aí, já entrando em umas Black Fridays, né? Então, Black November, a partir, né, da proposta da Hotmart, a gente vai ter um valor aí, uma oferta irresistível para esse curso. Então, nós preparamos tudo isso e ainda com uma oferta irresistível que é para você fazer, para você entrar agora. Então, se você tem interesse, já entra no link que está aí na bio, tá? Na nossa descrição, na nossa página inicial tem um link. E é nesse link que você precisa clicar. Se você conhece alguém que precisa, você já encaminha esse link para essa pessoa. Fala com a gente se você tiver qualquer dúvida sobre a questão, sobre o que tá lá, tá? Então, lá nessa página tem tudo muito bem explicado sobre o que a gente está oferecendo, sobre como que vai ser. Tem até os módulos do curso para você entender que rota é essa que vocês estão falando, né?
Então lá tá tudo explicadinho e com uma oferta irresistível para o Black November. Vai lá dar uma olhadinha que a gente fica à sua disposição para qualquer dúvida, para tirar qualquer questão aí que ainda tenha, tá certo? E tem mais uma coisa também, que a gente tá seguindo lá no grupo no Telegram, né? Quem quiser entrar, a gente tem disponibilizado alguns conteúdos lá. Aí a Carol às vezes tira uma carta pra gente, né? Pra semana, pra gente estar fazendo essa conexão. Então, quem quiser, só pedir no direct aí para entrar no grupo, aí a gente tá lá. Grupo Vamos do dividir. Telegram gratuito, tá? A gente vai dividir conteúdo lá. Inclusive, eu coloquei o link nos stories hoje. Se você quer entrar, tem o link nos stories lá falando sobre uma dica de livro que eu coloquei hoje nos stories sobre o livro da Brené Brown, falando a coragem de ser imperfeito. É um livro fantástico e a gente vai discutir esse livro lá nesse grupo. Então, entra no grupo que a gente vai fazer um clube de leitura lá gratuito, gente. Vocês não podem perder. E para o curso, o link está na bio, tá bom? Então, não perde esse link, vai ficar lá. E quem vocês observarem que precisa desse conteúdo, encaminha a nossa página, encaminha o link, que a gente está também sempre à disposição para troca. Gente, foi ótimo estar aqui com vocês, passar esse conteúdo, falar sobre a vida. Vocês vejam, né? Um desafio que eu tô no momento de desafio da vida e a vida mostrou aí para mim, né? Espero que vocês também tenham captado aí. Quem for assistir depois também, né? No gravado, fique à vontade para colocar nos comentários o que vocês perceberam, suas percepções. E boa noite, até a próxima terça. Boa noite, até a próxima terça, pessoal. Boa noite, Moraes. Boa noite. Boa noite, eu gostaria de falar para vocês que é uma chance imperdível de se conectar com a sua própria vida. Siga essa inovadora maneira, esse novo método da escola Pertencer. E nós estamos aguardando vocês aqui, né? Nós vamos, como eu falei, né, pegar na mão, né? Nós vamos ter 3 pessoas aqui para poder fazer atendimentos. Aí você vai ver lá que tem muitas coisas importantes, né? Dá uma olhadinha lá no na nossa página e você vai ver o quanto tem de conteúdo, quanto tem de coisas bonitas, quanto tem de coisas boas. E podemos, lá no Telegram, né, vocês podem mandar informação, perguntas, né, questionar. Pode também pedir para eu te mandar mensagem todo dia, também estou aqui à disposição, posso te mandar. Podemos discutir qualquer assunto, né? Eu sempre digo, eu sei todos os assuntos, né? Ou melhor, eu sempre tenho uma resposta. Né? Se eu não sei o assunto, eu vou dizer assim, olha, esse assunto eu não sei, eu tenho resposta. Né? Mas é interessante a gente ter essa busca, né? Eu estava aqui com uma lista aqui de 5 livros assim interessantes também, que a Carolina falou de livros, mas eu vou guardar para depois, para vocês, porque um dos livros que eu ia falar é o que a Rafaela citou na primeira live nossa, que é o Milagre da Manhã, que é um dos livros que nós vamos trabalhar, etc. Tal, papapá, papapá. Então, até a próxima e eu aguardo vocês. Boa noite, Boa tchau, tchau. noite. Boa noite. Paz e luz.